Vamos analisar aqui como foi impresso aliás, como foi desenvolvido a questão da impressão do DANF, tá? Nós temos aqui o botão, tá? Esse botão não foi alterado, imprimir DANF, que chama aqui o método impressão DANF, tá? Aqui apenas foi alterado, foi adicionado esse método impressão DANF, tá? Antigamente, na versão anterior, ele chamava diretamente aqui esse método DANF, agora ele chama impressão DANF para verificar aí se necessita, né, se requer uma justificativa de reimpressão, ok? Bom, então ao chamar esse método aqui, ele vai buscar aqui a quantidade de impressão do DANF da NFE cabeçalho, tá? Se essa quantidade for igual a nula, significa que é a primeira impressão desse DANF, tá? Então o requer justificativa vai ser definido aqui como falso, certo? A quantidade de impressão vou definir aqui como zero, tá? E logo depois eu chamo o método DANF. Ao chamar esse método DANF, verifica se essa NFE está autorizada, tá? A impressão do DANF só é permitida se a NFE foi autorizada. Busca-se então o arquivo, tá? No caso o arquivo PDF do DANF, que já foi gerado. Esse arquivo aqui ele é gerado no momento que a NFE é autorizada, tá? Logo depois eu defino aqui a quantidade de impressão do DANF para a quantidade de impressão que já está definida, tá? No caso aqui da primeira impressão foi definido como 0, então ele vai somar aqui 1, então será definida aqui essa quantidade como 1, ok? Atualiza essa informação no banco de dados e realiza o download desse arquivo para o usuário, tá? E o usuário vai então poder imprimir esse arquivo, ok? Caso essa variável aqui, esse atributo, quantidade de impressão do DANF seja diferente de nulo, o que vai acontecer? Vai ser definido aqui ó, o método, aliás, o atributo requer justificativa DANF, tá? Vai ser definido aqui como true. Então o que vai acontecer? Aqui ó, eu vou pesquisar aqui no código. Esse requer justificativa DANF está definido aqui ó, no form justificativa DANF, tá? Que no caso aqui é o outras telas 6. Nós temos aqui um dialog, tá? E esse dialog só vai ser visível caso seja necessário informar uma justificativa para a reimpressão, ok? Então aqui nós temos um campo área texto que está vinculado aqui ao justificativa DANF, certo? Após o usuário informar a justificativa, vai chamar aqui então o método DANF, né? Vai clicar nesse botão que vai chamar o método DANF aqui do NFE cabeçalho controller, ok? O restante do procedimento aqui é o mesmo que nós vimos aí para a primeira impressão, certo? Então aqui já fica um exercício, que essa justificativa, tá? Nós estamos definindo aqui ó, o atributo justificativa DANF, tá? Nós temos aqui um atributo, o usuário vai informar uma justificativa, mas ela não está sendo utilizada, tá? Se nós voltarmos aqui no método DANF, essa justificativa, esse atributo justificativo não está sendo utilizado, ele não está sendo armazenado em nenhum local, tá? Então fica aí como um exercício, tá? Você implementa de acordo com a sua necessidade, você armazena essa informação aí de acordo com a sua necessidade. Você pode, por exemplo, criar um outro campo lá no NFE cabeçalho para armazenar essa justificativa, ok? Bom, então esse é o procedimento para a reimpressão do DANF.